Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber aqui mais convidados e o tema agora é perícia criminal. Essa parte tão importante da investigação para a elucidação de um crime. E a Secretaria de Polícia Civil está oferecendo uma capacitação para os seus peritos nessa área técnica, né? E está trazendo aqui um dos maiores especialistas do país quando se trata de balística, autor de vários livros, fez perícia de casos polêmicos, que foram, inclusive, muito divulgados pela mídia nacional, e a gente vai falar de tudo isso já já. Deixa eu só dar um recado antes. Olha, atenção, hein? A TV Gazeta e o Sebrae apresentam uma oportunidade para você sair da crise. Vamos criar negócios entre agência de propaganda e clientes. No dia 1º de outubro, quinta-feira, acontece a primeira rodada de negócios publicitários do Acre. Uma oportunidade única de assistir palestras com empresários de sucesso do Acre e conhecer agências de publicidade e propaganda que estão aptas a prestarem serviços para a sua empresa. Participe de uma rodada de negócios sem compromisso, tudo isso de forma gratuita. Basta você confirmar sua presença pelo WhatsApp 9975-8956, tá aí, 9975-8956 ou no e-mail comercial@agazeta.net. O ciclo de palestras começa às 18 horas no auditório da Uninorte, em Rio Branco, e a rodada de negócios logo em seguida às 21 horas na Sala 2, no térreo do mesmo bloco lá do auditório, lá na Uninorte. Confira os palestrantes. Olha, palestras regionais. Marcelo Moura, que é diretor do Grupo Recol. Oswaldo Dias, fundador do Grupo Star Motos Honda. Rosiane Almeida, fundadora do Grupo Barreiros e Almeida. Silvio Oliveira, fundador da Top Mídia. E a palestra nacional com Renato Meirelles. Você que é empresário, você que é empreendedor, não pode perder esse evento. Confirme sua presença. E agora eu vou chamar para cá meus convidados de hoje, do segundo bloco. Eu converso com o diretor da Polícia Técnica do Acre, Halley Vilas Boas, e o perito criminal Domingos Toqueto. Por favor, venham para cá. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindos. Obrigado pela vinda. Então, Halley, vamos começar falando desse trabalho que a Polícia Civil está fazendo com os seus peritos, que é um trabalho que vem a agregar valor, somar e vem repercutir na queda dos índices de criminalidade, na medida em que os crimes serão elucidados com mais rapidez, com mais facilidade. Enfim, como é que você avalia esse investimento do governo nessa área técnica? Exatamente. Uma polícia judiciária moderna nada mais é do que aquela que investe de forma maciça, de forma significativa, no seu corpo técnico, no seu parque tecnológico e no aproveitamento e continuidade das capacitações continuadas que, felizmente, o governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado da Polícia Civil, está fomentando o curso de microcooperação balística. A sociedade, com certeza, vai ter um ganho substancial que, ao invés de nós termos provas testemunhais, que são provas flexíveis, tanto no tempo quanto no espaço, onde no decorrer da instrução criminal, essa prova pode se desfazer, ou seja, vai haver um prejuízo para a sociedade e não ter a efetividade da justiça. E isso não ocorrerá com a efetividade da justiça com relação às provas materiais, que são provas contundentes, provas irrefutáveis, provas basiladas em tecnologias e na ciência pura. Domingos, você como um grande especialista nesse assunto, que já tem aí uma vasta experiência, vários livros publicados, como é que você avalia, para a nossa situação, do ponto de vista da segurança pública, hoje no país, que é um dos problemas mais graves, essa questão da informação técnica, de se investir nisso para que a polícia ganhe eficiência? A Polícia Civil, no momento em que estava no inquérito, a maioria deles requisita uma perícia para que seja feita a prova material e, com isso, indiciar ou encaminhar para a justiça para ser feito o processo criminal. O trabalho pericial, o trabalho do perito, a importância que ele tem é que o perito busca a verdade. Então ele vai utilizar o que? Técnicas modernas, vai utilizar equipamentos modernos para, dentro da possibilidade, ele indicar, quando é possível, quem foi autor de um determinado delito. Isso é de vital importância, porque nós já vimos casos de inocentes condenados e de culpados absolvidos. É porque é muita responsabilidade para a perícia. Às vezes, um caso ele é elucidado sustentando-se
exclusivamente na perícia técnica, não é? Sim. É o caso da balística, por exemplo. No momento em que o perito em balística conseguir concluir categoricamente que um projetil extraído do corpo de uma vítima saiu do cano de uma determinada arma, eu costumo dizer que isso aí é uma pré-sentença. Porque qual é o tribunal de júri, ou qual é o juiz que, tendo materializado através de um laudo de fotografias que ilustra, vai desconsiderar isso? Um caso que chamou muita atenção, o que o senhor participou como perito, o caso PC Farias, que até hoje todo mundo lembra, que pelo menos quem é da minha geração, ou mais antigo, e o laudo que o senhor trabalhou nele, justamente trouxe uma nova versão, que foi a que prevaleceu e que está aí até hoje, que é a versão correta dos fatos. Como é que foi para o senhor participar desse caso? A nossa equipe era composta por 2 peritos criminalísticos e 2 médicos legistas. Nós somos convocados e nomeados pelo juiz que presidia, que tinha o processo sob a sua responsabilidade. E ele nos colocou a seguinte situação, dizer, eu tenho um laudo da Unicamp dizendo que foi homicídio seguido de suicídio. Eu tenho um parecer técnico do Dr. Sanguinetti dizendo que foi duplo homicídio. Eu preciso decidir, o juiz disse. Eu quero que os senhores façam tudo o que for possível, tudo tecnicamente que for possível, para me esclarecer, para eu poder tomar uma decisão. Nós trabalhamos uma semana, exumamos o corpo da Suzana, fizemos uma série de testes, série de elementos, e a nossa conclusão foi duplo homicídio. Que foi o que de fato foi a justiça o laudo, entendeu? Foi o laudo que prevaleceu, inclusive os seguranças que estavam naquela noite na propriedade da Praia de Guanchuma foram a júri e acusados Não há como, nesse caso, identificar especificamente quem atirou. O senhor que é especialista, que conhece do assunto, eu lhe pergunto, existe crime perfeito? Não, existe crime mal investigado ou perícia que não foi feita com a técnica correta para chegar ao resultado correto. Ou seja, se houver um trabalho de investigação correto, é possível se esclarecer. Com certeza. E eu costumo dizer o seguinte, a perícia balística começa onde? No local de crime. Com o isolamento do local bem feito pela autoridade policial, para preservar os vestígios, para preservar projetis, estojo, arma, que é o elemento que o perito vai usar depois na análise e no exame. E aí, nesse caso, eu já pergunto para o Halley, aqui no Acre, nós temos aqui alguns casos de pessoas que eventualmente são vítimas de violência e ligam para a polícia, fazem o boletim de ocorrência, enfim, ficam aguardando a perícia chegar. E às vezes demora um pouco mais do que o previsto. E a pessoa ali, às vezes, quer pegar um objeto, quer se livrar de alguma situação, acaba interferindo na cena do crime. Qual a importância da rapidez para a perícia ser feita? Exatamente. Isolamento e preservação é o cerne do sucesso da investigação policial, embasado nas técnicas científicas. Quanto mais rápido o perito se deslocar ao local, mais celeridade, mais elementos ele poderá acarrear para o laudo pericial, para nesse quebra-cabeça chamado vestígios, ele fazer com que haja uma interpretação científica e haja uma conclusão final para o evento empírico. Então, é essencial e crucial que a perícia criminal, seja em qualquer local do mundo, seja o mais rápido possível para que tenhamos o sucesso na investigação. E como fazer policial. Para que, aqui no Acre, essa perícia seja feita de forma rápida? Porque, às vezes, a demanda é maior do que a quantidade de profissionais, a estrutura, e acaba que o trabalho não é feito. Exatamente. Nós temos hoje 19 áreas forenses, Nessas áreas forenses nós temos as perícias internas, que são os laboratoriais, e temos as perícias externas, que são o pessoal de local de crime, crime contra a vida, crime contra o patrimônio, crime contra o trânsito. Nós temos peritos hoje para atender a toda a demanda que existe, principalmente aqui na capital e em sistema de sobreaviso, pela hipossuficiência de profissionais, atender às zonas de fronteira. Mas quando nós somos acionados, incontinente, nós nos deslocamos ao local para que processemos todo o exame pericial que se faz mistério. Domingos, é uma tendência hoje, na área de segurança pública, de se dar autonomia aos departamentos de perícia, justamente para que eles possam ter orçamento próprio e isso ser prioridade dentro da estrutura policial. Como é que você vê essa tendência, que o Acre ainda não chegou nesse nível, né? Bom, eu fui um dos pioneiros do estado do Rio Grande do Sul que encabecei uma campanha e nós conseguimos colocar na Constituição Estadual, em 1989, a autonomia da perícia. Por que nós colocamos isso? Porque eu sofri uma punição de 45 dias sem vencimentos
por eu ter defendido a autonomia da perícia numa reunião na OAB, e quando recebi essa punição, digo, não, está na hora. E com essa autonomia, o que acontece? A perícia tem condições de planejar o investimento, planejar, verificar quantos funcionários a mais, quantos peritos a mais precisa, que equipamentos ela tem que comprar, e coloca no orçamento e caminha para ser aprovado. Então, porque no momento em que a perícia ela está dentro da estrutura geral, quem está ali na gestão vai ter prioridades e pode eventualmente excluir a perícia, né? Com certeza, isso aconteceu muitas vezes. De verbas, por exemplo, quando nós éramos subordinados à Polícia Civil. A verba ia através da Polícia Civil. E a Polícia Civil tem prioridades. Por exemplo, entre uma viatura e um equipamento, vai se escolher a viatura. Vai comprar um microcomparador balístico, hoje deve estar custando o quê? 200 e poucos mil dólares. Quantas viaturas, quantas armas, quantos coletes pode ser comprado com essa? E este equipamento vai dentro de uma sala onde 2 ou 3 peritos trabalham. Quer dizer, não aparece na mídia. Essa é a diferença. Tem um vídeo aí que a produção selecionou, o Domingos trouxe, que fala justamente dessa questão da balística, que é a especialidade dele. Eu vou colocar aqui, Domingos, para você ilustrar para a gente e explicar como é que funciona. Põe no ar, olha lá. Então aqui nós temos uma pistola e o vídeo está mostrando como é que é produzido o tiro, como é que o projetil passa ao longo do cano e como é que o estojo é ejetado, retirado da pistola. Sim. Tá? O segundo tiro, a mesma coisa, o projetil sai da boca do cano da arma, aquela peça superior que é o ferrolho sai e vem para trás e joga fora o estojo. E essa sequência. Então, o que a perícia usa para identificar a arma? Aquelas marcas que o raiamento, as estrias que estão no cano, deixa no projetil, e a marca que o percutor, que é aquele pino que vai bater na espoleta, deixa lá. São os elementos. Tanto analisa o projetil quanto o cartucho. Quanto o estojo, né? O estojo que é o resultado da detonação do cartucho. É uma espécie de digital que fica na bala, no popular na bala, né? Isso hoje é inquestionável, que cada arma tem um elemento, uma característica própria. Não existe duas armas que tenham os mesmos elementos, mesmo que essa parte de chumbo do projetil, ele atinja uma superfície metálica ou de concreto, ele se deforma. Ainda assim conserva as características? Muitos casos sim, porque quando ele bate, às vezes ele deforma e vira uma moeda, um cogumelo. Sim. E eu tenho a base preservada. Às vezes, com um pequeno fragmento, eu consigo identificar a arma. Tem outros vídeos, outras imagens, você pode colocar, Laércio, que é a respeito do poder de destruição de um projetil. Olha só, a gente viu aí rapidamente. Hoje em dia existem armas muito mais eficientes, com muito mais poder de destruição e pequenas. Para onde caminha essa tecnologia, Domingos? A arma é um instrumento de ataque ou de defesa. É usada nesse sentido. Hoje em dia, na realidade, quando é construída uma arma, é para esporte, para diversão, tiro ao prato, tiro ao alvo. E, infelizmente, as armas hoje são para isso, ou para se defender ou para atacar. E o que ocorre? A tendência mundial é conseguir armas portáteis, de pequeno tamanho, e que tenham um alto poder de destruição, um alto poder de parada, para impedir que o agressor, por exemplo, avance contra o atirador. Então nós temos, por exemplo, hoje, há 1 ano e pouco foi produzido, está sendo comercializado um cartucho chamado RIP. É um cartucho que tem na ponta, na ogiva, pontas como se fosse quase uma flor. E na hora que é dado o tiro, essas pontas abrem e ele vai com movimento helicoidal como se fosse as hélicezinhas de um liquidificador. Quando chega... O estrago é muito maior. Estrago muito maior, ele transfere a energia dele, dificilmente transfixante. Então, a tendência é cada vez criar elementos que causem mais lesões. E para a gente encerrar, há uma discussão em torno do potencial letal de uma arma de pressão, por exemplo, porque hoje já existem armas de compressão, ar comprimido, que são capazes de eventualmente levar um indivíduo a óbito. No entanto, essas armas são liberadas, não tem o rigor que tem uma arma de fogo. Como é que você vê esse assunto? Para mim, é uma arma como qualquer outra. Deveria ser controlada. Deveria ser controlada, porque o que ocorre hoje? Uma arma de pressão, dependendo do tipo, ela tem, o projetil dela tem uma energia quase igual a um tiro de 22. Quer dizer, é uma arma letal. É uma arma.
Nós temos um caso, por exemplo, que a pessoa atirou com uma carabina de pressão a 25 metros, perfurou a lona de um Jeep, atingiu a cabeça do motorista e fragmentou o osso. A 25 metros. Se fosse a queima-roupa, certamente... Não, nós tivemos em Passo Fundo, a localidade em que existia dentro, a família tinha uma arma dessas ali, e uma criança manipulando, acionando, de repente vira contra o irmãozinho menor e dá um tiro, atinge a cabeça, socorre e essa criança morreu com um tiro de carabina de pressão. Muito bem, muito obrigado pela vinda de ambos. Conversei aqui com o Domingos Toqueto, perito criminal, e com o Halley Vilas Boas, que é diretor da Polícia Técnica do Departamento de Perícia. Mais alguma informação, Halley? Agradecer pela oportunidade, né, pela atenção da TV Gazeta com relação à perícia criminal e desejar boa sorte, né, nesse domingo haverá o certame, que é o concurso público para perito criminal. Agradecer ao governo do estado do Acre por fomentar esse concurso público. Quantas vagas? Onde contemplarão 15 peritos criminais, mais 2 médicos legistas, para reforçar e para fortalecer cada vez mais a atividade pericial dentro do nosso estado, para termos a efetividade da justiça da forma mais adequada possível. Esse curso vai até quando? Esse curso é até sexta-feira, são 20 horas, né, onde nós temos 19 peritos criminais que foram capacitados nas primeiras horas, com 2 médicos legistas, e na área específica de microcomparação balística, que é a área específica do Dr. Toqueto, ficaram apenas 4 peritos para serem capacitados. Muito bem. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha, a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Continue com a gente.